Bom dia, Cécio Maciel, bom dia a todos que estão ligados com o programa Culturando nesta manhã de terça-feira, 8 de novembro. Salve, salve a todos que nos acompanham diariamente aqui no Culturando. Em nossa primeira participação dentro do quadro Giro Urbano, hoje nós conversamos com o deputado federal Zeca Dirceu, que obteve mais de 2.000 votos em Guarapuava e no total 123 mil votos, um aumento de 60% em relação à eleição de 2018. Nessa entrevista concedida à Rádio Cultura, o deputado Zeca Dirceu agradeceu os votos recebidos em Guarapuava, citou o nome de algumas lideranças, entre elas o empresário Odacir Antonelli, que, segundo o deputado, foi fundamental na sua votação aqui em Guarapuava. E ele também comentou sobre o trabalho que vem realizando junto à equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos acompanhar essa entrevista com o deputado federal eleito Zeca Dirceu. Bom dia, deputado. Bom dia, Tunico. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura, povo amigo de Guarapuava. Primeiro dizer que eu estou muito feliz, sou grato a Guarapuava, à região da Mucentro, ao Paraná, por essa votação tão expressiva, né? Minha votação de 2018 para 2022, ela ampliou quase 60%. Isso me fez o segundo deputado federal entre os 30 do Paraná que mais ampliou o número de votos. E aí em Guarapuava a gente teve um crescimento importante, eu havia feito em torno de 1.300 votos na eleição passada, agora foram quase 2.000 votos. Estou muito feliz, queria agradecer bastante aos eleitores e, é claro, às lideranças que contribuíram, ajudaram, né, apresentaram o meu nome, defenderam o meu nome. São muitas, mas entre elas eu queria destacar a vereadora Cris Weiner, o ex-vereador Serjão, o empresário Odacir Antonelli, a presidente do PT, a Neuza, o Tizil, que é lá do hip hop, e, é claro, o agora deputado eleito estadual, né, doutor Antenor, que fizemos aí muitas ações em conjunto, né, durante a campanha eleitoral. E dizer também do quanto que eu estou entusiasmado com esse momento novo do país. A gente segue aqui, Tonico, com o compromisso de reestabelecer a paz no país, o diálogo, a conciliação, o entendimento tem que imperar e também o respeito entre as pessoas que pensam diferente e que são diferentes, né? Nós temos que reestabelecer isso porque é isso que vai dar calmaria, isso que vai dar tranquilidade para o Brasil voltar a gerar emprego, para o povo voltar a viver melhor. E nós já temos boas notícias que a equipe de transição do presidente Lula já está apresentando, inclusive com a nossa contribuição aqui no Congresso Nacional, porque algumas questões dependem de decisões desse ano do Congresso, como é a aprovação do orçamento. Nós estamos garantindo os recursos e caminha bem aqui as decisões para que, por exemplo, no ano que vem a gente já tenha, depois de 7, 8 anos, pela primeira vez, reajuste do salário mínimo real, acima da inflação, ou seja, o salário mínimo vai voltar ano a ano, né, a ter poder de compra. Uma série de medidas estão sendo também tomadas aqui, nós vamos ajudar na aprovação do orçamento para que recursos importantes, por exemplo, para a área da educação, sejam garantidos, recursos para a volta do programa Minha Casa Minha Vida, que inclusive aí em Guarapuava pode ter um resultado muito grande, né, e recursos para o pagamento do auxílio emergencial. Né, há um compromisso de não interromper o auxílio, de não reduzir valor, só que o governo não mandou na proposta de orçamento dinheiro para garantir isso. Né, nós estamos agora buscando corrigir o orçamento, alterar a proposta feita para o Bolsonaro para que tenha de fato lá os recursos do auxílio emergencial. Então, um período aqui muito intenso, de bastante trabalho em Brasília. Eu estou sempre lembrando de Guarapuava, das questões que são importantes aí para a região, inclusive o nosso compromisso com os 2 hospitais aí que atendem a região, né, tanto o Hospital do Câncer como o Hospital Santa Teresa, vão novamente continuar recebendo meu apoio como deputado federal, além das nossas instituições de ensino, as universidades públicas, como é a Unicentro e como é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Deputado Zeca Dirceu, o senhor citou o Hospital do Câncer, o senhor conhece o hospital, toda a realidade das demandas para que efetivamente esse hospital venha a funcionar na sua plenitude e vai precisar muito do auxílio aí do Ministério da Saúde, ou seja, governo federal.
Qual a principal demanda que o senhor vai levar para o novo governo em relação à questão do Hospital do Câncer aqui em Guarapuava? Olha, já houve muito investimento no hospital, ele está sendo estruturado, entrando em funcionamento. Eu tenho feito emendas na casa de milhões ao longo de todos esses últimos anos, isso já foi amplamente divulgado. Nós precisamos garantir novos recursos. Para isso, precisa também mudar o que está na proposta do atual governo para a área da saúde. É muito pouco dinheiro para um país que acabou de viver uma pandemia, para um país que tem demandas de hospitais regionais, como é o de Guarapuava e tantos outros. Então nós estamos aqui nos reunindo com as pessoas que estão à frente da Comissão de Orçamento. Hoje, por exemplo, eu vou ter uma reunião com o Alexandre Padilha, que já foi ministro da Saúde, hoje é deputado federal, esteve entre os principais formuladores do programa de governo do presidente Lula, que prevê também, como eu já falei, da educação, em relação ao SUS, uma prioridade muito maior, né? O SUS está com recursos congelados aí há vários anos, enquanto nós sabemos, a inflação foi muito alta. E a inflação dos insumos, dos produtos que precisa ter ali no dia a dia da saúde, para o funcionamento de um hospital, por exemplo, também subiram muito mais. Então precisa ter um reajuste, precisa ter um recurso adicional para custeio, respondendo a tua pergunta, e também para investimento, para compra de equipamentos, para conclusão de obras. Eu vou estar sempre muito à disposição de Guarapuava e da região, em especial das lideranças que estão lá, os diretores, à frente desse projeto maravilhoso aí, que é o Hospital do Câncer, entre eles o empresário Odacir, que tem sempre dialogado comigo e nos ajudou aí durante todos esses últimos 4 anos. Deputado Zeca Dirceu, nós estamos acompanhando, atento também aqui no Paraná, a discussão nesse momento em Brasília, que é a manutenção do auxílio de R$600 para os mais necessitados e aquela promessa feita pelo então candidato, agora presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, de mais R$150 por cada criança. E também dinheiro para a merenda escolar, entre outros desafios, no início já desse governo, para que o ano realmente comece, né, com esses auxílios aí para a população brasileira. Como estão os encaminhamentos para que realmente seja garantido esses auxílios? Olha, a conversa está avançando bastante em torno de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, né, que inclusive abriria espaço fiscal, financeiro, para que não haja nenhum tipo de travamento, né, de obstáculo para o governo gastar em questões que são prioritárias e estratégicas, como é o auxílio emergencial. Uma lei lá atrás que foi criada, que chamam de lei do teto de gastos, ela é muito ruim, porque ela engessa o orçamento, né? Ela impede que você maneje recursos para áreas mais importantes e prioritárias, como eu entendo que é a educação, que tem que voltar a ser a grande prioridade do país, e como é uma ação como essa de auxílio emergencial. Nós precisamos, por exemplo, reajustar o valor da merenda escolar, nós precisamos retomar os programas de aquisição de alimentos, de apoio à agricultura familiar, ao pequeno produtor rural. Nós precisamos retomar a política de transporte escolar para apoiar os pequenos municípios a ter veículos novos, de qualidade, que dê segurança aos estudantes. Os professores e as professoras, que são a peça fundamental, né, na engrenagem da educação, precisam voltar a ter reajuste, precisa ter uma parceria com os estados e municípios para implantar definitivamente, né, o reajuste que foi anunciado, né, para o magistério, para os professores, para as professoras, mas não foi cumprido. Não houve, na grande maior parte dos lugares, esse aumento anunciado de 33% no rendimento dos professores. E as universidades precisam voltar a ter investimento em pesquisa, em ciência, tecnologia, inovação. É isso que faz, né, a indústria crescer, a agricultura crescer, o país gerar emprego, gerar renda. Então há uma série de medidas que dependem dessa PEC, dessa emenda à Constituição, que vai flexibilizar o teto de gastos para que o orçamento do ano que vem possa ser executado em razão daquilo que o povo decidiu. O Lula fez propostas, entre elas manter o auxílio emergencial, entre elas reajustar o salário mínimo acima da inflação, entre elas criar o programa Desenrola Brasil para resolver a vida de quem está endividado. Então a população decidiu por essas ações. Agora, é claro, cabe ao Congresso aprovar medidas que permitam o governo cumprir
aquilo que a população decidiu. Deputado, só para finalizar, como é que o senhor vê essa questão dos protestos que estão acontecendo em todo o país, de pessoas inconformadas com o resultado da eleição, questão de bloqueio de rodovias praticamente já resolvido, né? Os manifestantes resolveram desbloquear as rodovias e com auxílio também da Polícia Federal. Mas como é que o senhor analisa esse cenário? A minha sugestão para quem quer protestar é que proteste. As pessoas têm que ter liberdade de opinião, liberdade de fazer um protesto, mas façam dentro da lei. Façam numa praça, num local que não atrapalhe a vida das pessoas e façam sem violência. E como eu disse lá no início da entrevista, o nosso compromisso é com a paz. É a retomada do diálogo, da conciliação, do entendimento e do respeito a quem é e pensa diferente de cada um de nós. Chega de violência, chega de tanto insulto, xingamento, chega de baderna, de rodovias bloqueadas. Deputado Zeca Dirceu, parabéns aí pela sua eleição, né? E nosso muito obrigado também pela entrevista. E mais alguma informação, fique à vontade. Eu que agradeço, deixar mais uma vez um abraço ao povo de Guarapuava, ao povo aí da Amucentro. Foram quase 5 mil votos na Amucentro, 123 mil votos em todo o Paraná. Eu tive votos em 387 municípios do estado, então estou muito feliz, estou muito motivado a continuar cumprindo, né, o compromisso de estar sempre aí presente em Guarapuava, acolhendo os bons projetos, né, que tem a população e articulando em Brasília obras, programas, investimentos que possam melhorar a vida das pessoas. Quem quiser mais detalhes do que eu estou fazendo aqui em Brasília, da relação que isso tem com Guarapuava, é só acessar zecadirceu.com.br. E eu tenho, Tunico, também falado com muita gente daí pelas redes sociais. Eu tenho perfil no Facebook, no Instagram, no Twitter, no TikTok, no YouTube. Então é só digitar lá Zeca Dirceu. Se alguém tiver um questionamento, uma boa ideia, fica também à disposição de todos esse espaço da internet. Um abraço. Agradecemos a entrevista do deputado federal eleito Zeca Dirceu, do PT, Partido dos Trabalhadores, que recebeu mais de 2 mil votos só em Guarapuava, num total de 123 mil votos em todo o estado do Paraná. Para o programa Culturando, repórter Tunico de Oliveira.